Olá pessoal, eu sou Eliane Vieira, sou professora do Português em Foco.com. Se vocês quiserem visitar, o endereço é www.portuguesemfoco.com. Observe o seguinte, na aula passada nós falamos sobre a oração subordinada adjetiva. Introduzimos o assunto. Hoje nós vamos falar sobre a oração subordinada adjetiva explicativa e eu vou falar sobre a semântica dessas duas orações, ok? Se você não acompanhou a aula passada, eu recomendo que você clique aí do lado e assista a aula sobre oração subordinada adjetiva restritiva. Nós vimos o seguinte, que a oração subordinada adjetiva, ela equivale a um adjetivo. Precisa cumprir duas funções básicas. Ela equivale sempre a um adjetivo. Se isso não acontecer, não é uma oração subordinada adjetiva. E ela é introduzida por um pronome relativo, que pode ser o que, cujo, qual, onde, enfim, alguns pronomes relativos que depois nós vamos fazer uma aula, gravar uma aula sobre os pronomes relativos. Então, observe esta frase aqui, ó. Meus primos, que são lindos, receberão o prêmio. Ora, perceba que eu tenho dois verbos, eu tenho o verbo aqui são e eu tenho o verbo receberão, ok? Então, eu vou separar as minhas orações. A primeira oração começa aqui e ela termina aqui. Porém, no meio dessa primeira oração, existe uma outra oração que começa aqui e termina aqui. Então, perceba o seguinte, eu tenho dois verbos, portanto, eu estou lá no período composto. Esses dois verbos, é claro, eles não formam uma locução verbal, portanto, eu já me assegurei que estou lá no período composto. O período composto é formado por orações, oração subordinada adjetiva, oração subordinada substantiva, oração subordinada adverbial e orações coordenadas. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer para identificar aqui uma oração adjetiva? Se ela é introduzida por um pronome relativo, para você descobrir se existe um pronome relativo, se o que é um pronome relativo, você precisa trocar por o qual e flexões. Então, é igual a o qual e flexões. Ok? Se esta troca não prejudicar o sentido da sua oração, trata-se, portanto, de um pronome relativo. Meus primos, os quais são lindos, receberão o prêmio. Ficou perfeito? Ficou. Então, o que eu percebo? Que este que é um pronome relativo. Se é um pronome relativo, ele introduz uma oração subordinada adjetiva. Então, ele introduz uma oração subordinada adjetiva, eu só preciso fazer o segundo passo. Identificar se é uma adjetiva restritiva, nós vimos na aula passada, ou se ela é uma adjetiva explicativa. Observe que esta oração aqui, vou marcar de amarelo, acrescenta uma informação ao sentido do texto. E por isso, por ela acrescentar, ela pode ser um termo acessório. Ela funciona como uma oração acessória. O que isso significa? Que você pode retirar da frase sem prejudicar o sentido. E algo importante também, ela sempre vem entre vírgulas. Deixa eu colocar aqui, ó. Ela sempre vem marcada por vírgula. Por isso, eu classifico esta oração como oração subordinada. Vou colocar aqui em maiúsculo, oração subordinada adjetiva explicativa. Então a oração subordinada adjetiva explicativa é aquela que acrescenta algo acessório à oração, é um termo que pode ser perfeitamente retirado da frase, que não prejudica a semântica do período, e além disso, ela sempre vem marcada pelas vírgulas, ok? Então, essa é a diferença da oração subordinada adjetiva restritiva para adjetiva explicativa. É a diferença estrutural. Agora, em relação à semântica, a diferença semântica. Deixa eu colocar aqui, ó, a semântica das orações adjetivas. Então, vamos lá, a semântica das orações adjetivas. Vamos ver como é que acontece
essa diferenciação em relação ao sentido. Vou colocar uma frase aqui para vocês, ó. Meu irmão, que mora em Londres, chegou ao Brasil, ok? Aí eu vou pegar a mesma oração e vou colocar embaixo, só que eu vou marcar aqui com uma vírgula e aqui também com uma vírgula. E agora nós vamos perceber a semântica das orações adjetivas. Estruturalmente, você não tem dificuldade em perceber. Tem vírgula, pode ser retirada da frase, então trata-se de uma oração subordinada adjetiva explicativa. Não tem vírgula, não pode ser retirada da frase, restringe o sentido de um substantivo, então o nome é oração subordinada adjetiva restritiva. Agora, em relação ao sentido, isso aí é muito cobrado pelas bancas de concurso público. Observe, pessoal, o seguinte, a primeira oração, ela começa aqui, eu já vou marcar de baixo, ok? E ela termina aqui. Só que, é óbvio, ela está intercalada com uma outra oração. Olha aqui, ó, que mora em Londres. Vou colocar aqui, que mora em Londres. E vou fechar aqui. Então, nós temos a primeira oração, meu irmão chegou ao Brasil. E a segunda oração, que mora em Londres. Observe o seguinte, nesta primeira frase, você pode inferir duas coisas. A primeira coisa, você tem mais de um irmão. Por quê? Somente aquele que mora em Londres, restringiu o sentido. Então, se é somente aquele que mora em Londres, você pode ter um que mora na Alemanha, por exemplo. Então, eu posso inferir que você tem mais de um irmão. A segunda coisa que eu posso inferir é o que está escrito. Ele chegou. Esse irmão, somente este irmão que mora em Londres, chegou ao Brasil. Então, você tem duas coisas para inferir. Duas coisas que você pode dizer a respeito desta primeira oração. Então, perceba o seguinte, se o sentido aqui foi de restrição, se o sentido aqui foi que você tem vários irmãos, mas somente o que mora em Londres chegou ao Brasil, você restringiu. Trata-se, portanto, de uma oração subordinada adjetiva restritiva, ok? Então, meu irmão, o qual mora em Londres, olha só, esse aqui é um pronome relativo, como nós já identificamos, é um pronome relativo, portanto, é uma oração adjetiva, e essa daqui é uma adjetiva restritiva. Não pode ser retirada do período, porque aí prejudica a semântica da frase e ela não vem marcada por vírgula. Agora, observe a de baixo. Na oração de baixo, eu tenho aqui somente um detalhe a ser realçado. Por quê, pessoal? Aqui eu posso inferir que eu só tenho um irmão. E esse irmão mora em Londres. Então, se eu estiver falando, a pessoa que eu estou falando, ela provavelmente sabe que eu tenho um irmão só. E eu quero realçar um detalhe. Olha só, ele mora em Londres, tá? Eu quero somente realçar, só quero dar uma informação acessória. Então, aqui na segunda oração, eu só tenho um irmão. Esse irmão, ele mora em Londres. E esse irmão chegou ao Brasil. Não é aqui, essa oração adjetiva não é uma particularidade, ok? E sim somente um detalhe a ser realçado. O que isso significa? Que aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa. Tudo bem? Então, a oração subordinada adjetiva explicativa, ela pode ser retirada da frase, que não há prejuízo semântico, e além disso, ela sempre vem marcada pelas vírgulas. Vou marcar aqui a vírgula para vocês, ok? Vale também lembrar, pessoal, que a oração subordinada adjetiva, ela pode vir coordenada entre si. Quer ver um exemplo? Olha, se eu falasse assim, ó, minha filha que estuda e que trabalha, chegou. Então, observe que eu tenho minha filha que estuda, é a primeira oração, e além disso, essa filha, além de estudar, ela trabalha, a segunda oração.
Percebeu que está coordenada por um elemento que funciona com uma conjunção? Essa conjunção tem um valor de acréscimo, conjunção aditiva. Então aqui, ó, essas duas orações, como é que eu classifico? São classificadas como, vou colocar aqui, oração subordinada adjetiva restritiva, coordenada entre si, ok? Bom, chegamos ao final de mais uma aula sobre as orações adjetivas. Não se esqueçam, visitem portuguesemfoco.com. Fiquem com Deus e até a próxima.